Olá, turminha, tudo bem? Terceiro ano. Vamos lá para a nossa atividade de hoje de ciências. A disciplina, como eu falei anteriormente, ciências, o conteúdo que vamos trabalhar é sobre o calor. Vamos usar o nosso livro nas páginas 34 a 41. E qual é o objetivo de trabalhar esse conteúdo? É perceber a propagação e a transferência de calor em diferentes materiais e reconhecer o seu papel nas mudanças de estado físico da matéria. Na página 34, vamos dar início à nossa aula de hoje. De onde vem o calor? O Sol é a nossa principal fonte de calor. Esse calor pode interferir nos padrões climáticos e é responsável pelo aquecimento dos mares, pela formação de correntes oceânicas e pela movimentação do ar, entre outros fenômenos. Existem dias, crianças, em que as folhas nem se mexem, né? Tudo parado, uma quentura, tudo quente. Faz tanto calor que parece que o ar não existe. Em outros, há ventos tão fortes que podem causar muitos estragos, né? Como vemos muitas vezes acontecer. Mas como acontece essa movimentação do ar? Vamos aprender, vamos observar. Observe a experiência realizada pela professora Cecília em sala de aula. Preste bem atenção no que ela fez, né? Com os saquinhos de papéis e com uma vela. E observe o que aconteceu quando ela aqueceu o ar, né, de um dos saquinhos. E vamos rapidinho responder essa atividade aqui da página 34. Observando o resultado da experiência, responda. Você está vendo aí na imagem o que aconteceu? Para que foi usada a vela? Né? Ela queria queimar alguma coisa? Não, ela queria fazer uma experiência justamente, né, sobre como ocorre esse aquecimento do ar. Então, você vai saber a resposta. Tá ok? E a B. Qual a conclusão a que você chega a respeito do ar? Assinale. Então, você vai assinar. Se é o primeiro quadradinho, onde tem a frase que o ar aquecido tende a subir, essa é a alternativa certa. Ou o outro quadradinho, que o ar aquecido tende a descer. O que foi que aconteceu? O ar, onde ela aqueceu o ar, ele subiu ou ele desceu? Aí você vai marcar o quadradinho correto. E na C você vai responder: na natureza, qual é a fonte de calor que aquece o ar? Qual é a nossa principal fonte de calor? Tá bem aí no texto, tá bom? É só responder. Vamos para a página 35, tá? Saber sobre os efeitos do calor. Então, vamos lá, preste bem atenção nessa primeira imagem aí do nosso livro. E vamos ler. Na natureza, quando o ar é aquecido de uma região qualquer, sobe aos céus. O ar das regiões vizinhas toma o lugar dele. Nessa movimentação acontece o vento. O ar aquecido desloca o ar frio. Assim, um ocupa o lugar do outro, como podemos observar aqui nessa primeira imagem. Que enquanto o ar sobe em algumas regiões e desce em outras, ocorre o vento. E assim se restabelece o ar em toda a parte. Quer dizer, vai trocando o ar quente pelo ar frio e o vento, essa movimentação acaba ocasionando o vento, né? Como a gente pode observar aí. Agora, crianças, na mudança de temperatura, como ocorre? Como vimos, o calor da chama da vela aqueceu o ar, não foi? E o calor é uma fonte de energia que é transferida de um corpo para o outro. Ele é o principal responsável pela mudança de temperatura dos objetos. Olha que interessante. Isso significa que se um corpo está mais quente, sua temperatura aumentou. Ele recebeu calor. Por outro lado, se a temperatura de um corpo diminuiu, significa que ele perdeu calor. O calor sempre é transferido de um corpo
mais quente para outro mais frio, certo? E a temperatura é um valor usado para indicar o estado quente ou frio de um corpo. Podemos perceber a variação de temperatura dos objetos pelo sentido do tato, né? A pele é o maior órgão do corpo humano e é por meio dela que percebemos a forma e a textura dos objetos e a sensação de quente ou frio, como podemos observar aqui na imagem abaixo. Na primeira imagem, né, o menino ele tá o quê? Segurando o cubo de gelo com as mãos, tendo a sensação de frio. Como é que ele sabe que ele tá tendo essa sensação de frio? Justamente, né, utilizando o tato, né, um dos órgãos do sentido, o tato. A mesma coisa é a menina, ó. Ao se aproximarmos da mão de uma panela que está no fogo, percebemos que ela está quente, não é verdade? A gente nem precisa tocar, veio só se aproximar, a gente já sente aquela quentura, aquele aquecimento. Então, justamente com a utilização do tato, temos a possibilidade de sentir se algo está frio, se algo está quente, qual é a temperatura desse corpo. E falando em temperatura, em algumas situações é necessário conhecermos a temperatura exata dos corpos. Para saber a temperatura de um corpo, usamos um termômetro. Tenho certeza que você já ouviu falar, já deve ter usado muito. A temperatura normal do corpo humano, ela deve ficar entre 36,5 graus, mas ela pode sofrer alterações ao longo do dia, tá certo? Por exemplo, aqui temos dois exemplos de termômetro, né? Na cidade do Rio de Janeiro, essa primeira imagem é na cidade do Rio de Janeiro. A temperatura do ambiente pode passar dos 35 graus, né? Já está em 37 graus. Será que esse grau aí na temperatura, como é que tá lá no Rio de Janeiro? Tá quente ou tá frio? O que vocês acham? Com certeza tá quente, né? Porque tá passando da temperatura considerada normal, então ela está quente. E bem aqui embaixo, nesse termômetro, ó, temos o número de temperatura, né? Que tá 38,7. A presença de micro-organismos causadores de doença, por exemplo, pode provocar aumento de temperatura do corpo. Acima de 37,8 já é considerado febre. Então, esse termômetro aqui que temos na imagem, nesse modelo, essa pessoa já está com febre, porque o normal é 37,8, ela está com 38,7, certo? Então, significa que já está doente. Quando a gente tem aquela gripezinha, né, um virose, o que acontece? Geralmente, quando a gente fica com febre, a nossa mãe, a pessoa que é responsável, que está ali cuidando da gente, o que ela faz? Ela pega logo o termômetro para saber se está com febre ou não, para ter certeza, porque é necessário ter certeza. A gente não pode tomar antitérmico, né, medicamento para febre, sem ter certeza que está com febre, porque vai acabar fazendo mal em vez de fazer bem, né? Então, é por isso que utilizamos o termômetro, para ter certeza que é necessário essa medicação, ou se precisamos ir ao médico. Então, é por isso que em determinados momentos é necessário sabermos a temperatura exata do nosso corpo, como por exemplo essa. E aqui, bem aqui embaixo, né, temos o que você acha. Vamos lá, rapidinho, pensarmos um pouco. E o que você acha? Como você já sabe, o ser humano e alguns animais, como aves, mamíferos, podem manter a temperatura do corpo constante, enquanto outros, como peixes, anfíbios, répteis, têm a temperatura do corpo variável, de acordo com a temperatura do ambiente. Quando praticamos atividade física ou ficamos expostos ao sol por muito tempo, nossa temperatura corporal pode se elevar, como observamos com as pessoas na abertura do capítulo, certo? Nessas condições, como você acha que o nosso corpo controla a temperatura para evitar que isso aconteça? De que maneira
o nosso corpo, o que ele faz para que a temperatura volte ao normal, né? Vou dar uma dica para você que toda vez que a gente está com febre, né? É muito interessante você observar isso. Eu acho que você já teve febre, né? Quando a nossa mãe, né, o papai, a vovó, o vovô, quem nos medica, o que acontece? Que a gente sabe que a febre está passando, né? A gente começa a suar. Por que a gente soa? A gente está perdendo o que nesse momento, né? Através do suor, que é constituído principalmente por água, é que evapora o suor e promove a perda, né, daquele calor do corpo excessivo e a temperatura volta ao normal, não é isso que acontece? Então, é nessas condições, olha lá a pergunta, nessas condições, como você acha que o nosso corpo controla a temperatura para evitar que isso aconteça, né? Quando a nossa temperatura eleva, porque a gente está muito tempo no sol, tá? Né? Brincamos muito, ficamos muito exposto. Então a gente precisa suar, por isso que geralmente a gente soa muito, é justamente o corpo para perder aquele suor ali em forma de água, né? Para que a temperatura fique normal. Então vai lá e responda aí a perguntinha, tá certo? Agora nessa atividade interpretando o texto, eu quero que você preste bem atenção, porque acompanhe a leitura no seu livro, né? Na página 37, porque vamos ter que responder nossas próximas atividades de acordo com tudo isso que estudamos até aqui. Então, vamos fazer a interpretação desse texto. Frio e calor extremos podem causar queimaduras, congelamentos e outros problemas de saúde. Uma onda de frio e calor extremos tem causado problemas em diferentes partes do mundo. Em ambos os casos, as autoridades alertam para que as pessoas ficassem em suas casas. Um dos principais problemas para a saúde no frio é a hipotermia, quando a temperatura do corpo fica abaixo dos 35 graus. Em frio intenso, sem roupas adequadas, o corpo é incapaz de compensar a perda do calor e a temperatura corporal começa a cair. Um dos perigos da hipotermia é a perda das sensibilidades em áreas do corpo, como nos dedos, nos pés, né? Dedos dos pés, dedos, orelhas, nariz. Então, estão em maior risco, porque essas áreas não têm grandes músculos para produzir calor. Se os olhos não estiverem protegidos com óculos de proteção em condições de vento forte, as córneas também podem congelar. Olha que interessante. Já em temperatura acima de 40 graus, o corpo humano começa a sentir exaustão pelo calor. Em temperaturas tão altas, é difícil para o corpo regular sua temperatura. Suar é a principal maneira do corpo esfriar. Ajudar o corpo a liberar calor é atingir uma temperatura fresca e saudável. No entanto, a transpiração só é verdadeiramente eficaz quando o suor pode evaporar. Quando isso não acontece, o corpo pode superaquecer. Em lugares como o Brasil, onde o calor costuma passar dos 40 graus, em algumas regiões durante o verão, alguns cuidados também são importantes, necessários. As pessoas devem evitar estar expostas ao sol nesses casos, especialmente nos horários de maior intensidade da luz solar, que é entre 10 horas da manhã e às 16 horas às 4 horas da tarde, certo? Muito interessante, né? Agora vamos responder as nossas atividades. As nossas atividades estão na página 38, 39, 40 e 41, tá ok? Vamos começar a fazer atividade, tá bom? Qualquer dúvida, vamos tirar lá pelo zap, ok? Essa, crianças, foi a nossa aula de ciências, né? Sobre o calor, como ele acontece, a transferência dele em diferentes, né? Por meio de diferentes corpos. A importância de nos cuidarmos, temos o cuidado de não estarmos sempre com roupas adequadas, né, mediante o frio extremo ou o calor extremo.
para que a nossa saúde esteja sempre em dia, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.